4, amém? Posso ler? Amém? Prometo que não vou demorar muito, só se Deus quiser. Vamos ler, né? Tem por título A Vinda do Senhor. Vamos ler, capítulo 3, versículo de número 4, que diz assim: dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Meus amados irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Confesso que é com muito temor e tremor, não é medo. O nome Pedro, ele tem dois significados. Cefas, no aramaico, e Petros, no grego. Pedro, ele foi um dos discípulos de Jesus. Era o que mais falava. Contextualizando essa leitura, nós vamos para a história. Quem gosta de história vai entender o que eu vou falar. No ano de 64 a 68, tinha um imperador chamado de Nero. Nero tinha uma mãe, se não me foge da mente, chamada de Agripina, que o influenciou, jovem, novo ainda, a assumir o reinado, ou o império, ou o trono. Só que Nero, ele tinha na sua mente uma vontade, um desejo de fazer algo, como se diz assim, para deixar um legado. O nome dele. Só que não lhe permitiram. E Nero, ele com raiva, diz a história que Nero, ele coloca fogo em Roma. E se não me foge da mente, tinha 14 cidades, ou estado, ou bairro. E quando Nero, ele coloca fogo, ou ele manda colocar, ele sobe para uma torre, se veste com uma veste, claro que é uma veste, né? E ele começa a tocar e olhar o fogo pegando e tudo se acabando. Mas o que acontece desses 14 bairros ou região, só pegou fogo 10. 4 ficaram intactos. Quem morava nesses 4 que não pegou fogo? Só tinha judeu. E agora o povo começa a acusar Nero, ou procurar saber quem era o culpado. Aí Nero, ele procura um bode expiatório. Aí começa a acusar quem? Os cristãos, os judeus, ou o povo da seita, como eles eram chamados. E Nero agora, ele começa a perseguir os cristãos. Nesse contexto tinha Paulo e tinha Pedro. Paulo, todo mundo sabe que ele foi decapitado. Estava preso, pede os rolos, os pergaminhos, sua capa, manda dizer que João Marco era útil para ele. Paulo sabia que dali não iria mais sair. E Pedro, quando Pedro soube, ou quando os cristãos soube que Pedro estava sendo procurado para ser morto, crucificado, diz a história que eles avisaram a Pedro para que Pedro corresse. Tem um escritor chamado de John Fox. Ele diz em seu livro que Pedro, quando avisaram a Pedro, ele abre um portão ou uma porteira.
E Pedro vai embora. E quando Pedro vai fugindo, diz a história que Pedro ele encontra com Cristo. E Cristo disse: para onde é que tu vai, Pedro? E ele disse: eu vou fugir, ou fugindo. E o Senhor, meu mestre, vai para onde? Cristo disse: estou voltando para ser crucificado. Uma tapa sem mão, né? Aí Pedro volta e se entrega, se rende. Pedro ele iria ser morto, crucificado, e ele disse: eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor, meu mestre. Só que não era somente Pedro que estava sendo perseguido. A história vai nos dizer que o imperador, ele pegava os cristãos, ele pegava eles, amarrava em uma estaca, enrolava algo neles, como se fosse pano ou estopa, e ensopava de óleo, piche, e colocava na praça pública, e colocava fogo, e eles eram incendiados, e servia para clarear a praça. Diz a história que os cristãos, eles eram jogados dentro das arenas, os leões, eles eram devorados vivos. Diz a história que as mulheres, quando não negava, eles pegavam elas, e eles tinham algo como se fosse uma troqueia, ia na unha e arrancava, ia no bico do seio e puxava, negue, e elas não negavam. Muitos cristãos eram pegados, eles pegavam os animais, tiravam o couro e colocavam os cristãos dentro, e jogavam dentro das arenas para eles serem devorados vivos. Eles sofreram muito por causa do Evangelho. Mas nós lemos aqui em 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 4. Se nós dermos uma olhada no versículo 1, nós vamos observar que Pedro, ele vai nos dizer: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Pedro, ele usa uma linguagem pastoral. Pedro está dizendo para ele, o que eu estou falando ou escrevendo para vocês, não é nada novo, não é surpresa. O que eu estou escrevendo para vocês já é algo que vocês já ouviram anteriormente. Pare, pensem, lembrem-se. Vocês já ouviram isso. Era como se Pedro estivesse dizendo para eles: tragam à memória aquilo que pode vos dar esperança. E o tempo passa, e o versículo 2, ele disse: para que vos lembrei das palavras que foram ditas anteriormente pelos profetas, e do mandamento do apóstolo do Senhor e Salvador. Pedro estava dizendo: isso que eu estou falando para vocês já é coisa antiga, porque nossa fé, ela não se baseia somente em coisa nova, mas em coisa antiga. Paulo disse: eu não vos canso de falar a mesma coisa. Antes eu tinha algo na minha mente de não repetir pregação, mas a palavra do Senhor, ela se renova. Tem vez que nós prega uma palavra e Deus quer que nós repita aquela palavra, e a gente, não, temos que tirar isso da mente. Ela se renova, ela é viva. A gente não prega mais daquele mesmo jeito, ela muda. E ele começa a falar: o que eu falo para vocês não é coisa nossa, não é algo inventado. Os profetas, eles já falaram sobre isso, acerca da vinda de Cristo. E os apóstolos também, eles já falaram acerca da vinda de Cristo. Mas se nós observarmos o capítulo 3, ele diz assim: sabendo disto, primeiro que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da vinda do Senhor?
Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como antigamente. Era como se ele estivesse dizendo, desde que os patriarcas, eles eram vivos, os profetas, meus pais, eles diziam isso, que Jesus ele iria voltar. E nada disso que eles diziam tem acontecido ou aconteceu. E eles zombavam. O escarnecedor é gente que zomba de algo que merece um profundo respeito ou reverência. E eles não acreditavam na vinda de Cristo. E era gente que saiu do meio deles. Do mesmo jeito é no nosso meio. Tem gente que está no nosso meio, mas não acredita na volta de Cristo. E ele continuou dizendo, ou vamos supor assim, são 3 tipos de escarnecedor, 3 tipos de gente. Os escarnecedores são os que zombam da promessa. Eles não acreditam na volta de Cristo. Eles dizem que Cristo não vai voltar. Essas pessoas zombam da fé cristã. Eles mangam. Eles não dão crédito. Para eles tanto fez ou tanto faz. Eles tratam a promessa como fantasia. Mas a promessa da volta de Jesus, ela é real. Eles acreditando, zombando, dando crédito, escarnecendo ou não. Aí Pedro ele fala do tempo de Noé. Lembra de Noé? Que Deus acabou aquilo ali, o mundo anterior com água. Aí ele diz, olha, 1000 dias para o Senhor é como se fosse um ano. E um ano é como se fosse 1000 dias. Deus ele é um ser atemporal. Deus ele não se baseia no nosso tempo. Nós se baseamos por dias, tempos, meses e anos. Deus ele não se baseia no nosso tempo. Deus ele é um ser atemporal. Mas quando se fala da volta de Jesus, se nós observarmos Filipenses capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer que Jesus na sua glória pré-existente, ele disse que se esvaziou-se. Tem uma palavra grega que se chama morfê, que é algo que não se altera por dentro, mas que muda por fora. E Cristo como Deus, ele se esvaziou. Aparentemente por fora, mas por dentro, ele continuava e continua sendo Deus. Ele não mudou, ele continuava tendo os seus atributos, a onipotência, a onipresença e a onisciência. E Cristo ele desce e se esvazia, ele foi reconhecido em figura humana. Cristo ele se humilha. Cristo ele foi agora traído, vendido. Cristo foi crucificado. E Cristo quando foi crucificado ele foi abandonado. Só que Jesus chega a um ponto em que ele disse: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Só que Jesus agora ele foi excluído ou rejeitado. Foi crucificado, morreu. E quando Cristo morre na sua primeira vinda, colocaram ele em um sepulcro. Ao terceiro dia, Cristo, a morte não pôde o segurar. O pitbull, ele quando pega alguém, ele só solta quando quebra a sua mandíbula. Jesus, ele quebrou a mandíbula da morte. A morte não segurou. E Cristo, ele, quando é o terceiro dia que ele ressurge, a Bíblia vai nos dizer que ele vai aparecer no livro de Atos, capítulo 1, se não me foge da mente o versículo de número 11, conversando com eles a respeito do reino dos céus. E eles disseram: mestre, será esse o tempo em que o Senhor vai nos libertar do jugo de Roma? Cristo disse: não vos compete conhecer tempo ou época, ou aquilo que o Pai tem reservado para a sua exclusividade. Fiquem na cidade até do alto serem revestidos. Aguardem a promessa do Pai.
Vocês vão ser cheios do Espírito para amar aquele quem vocês odeiam, quem? Os samaritanos e os gentios. Fiquem na cidade. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele conversando com ele, ele vai subindo. Foi elevado às alturas. E eles de olhos fitos em Jesus e Cristo, ele subindo. E uma nuvem o encobriu dos olhos deles. E 2 varões de branco disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? E se Jesus, que diante de vós ele foi assunto ao céu, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Só que Jesus, ele quando se cobre, aí vem agora o Salmo 24. Levantai, ó portas, vossa... aleluia. Levantai, ó portais eternos, para que entre. Aí alguém grita: quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. Aí Jesus, ele sobe e volta. Efésios capítulo 1, se não me foge da mente, Paulo vai nos dizer que Deus sentou ele à sua direita. Quando Jesus, ele sobe, volta, ele ganhou prêmios. Primeiro, um cinto de ouro com o nome Rei dos Reis. Espírito Santo. Cristo, ele ganha sapato de latão reluzente. Aonde ele pisava, as trevas dissipava. Ele ganha uma veste branca segundo a ordem de Melquisedeque. Santidade, pureza. Ele ganha olhos como tochas de fogo, que quando ele olhava, ele via e vê o mais profundo abismo, o coração. Só que passa-se o tempo, Jesus, ele vai para o céu e deixa seus discípulos. E os discípulos, eles agora começam a pregar. Paulo, Pedro e outros apóstolos, eles começaram a falar acerca da volta de Cristo. Até o próprio Cristo, ele fala. Certa feita ele estava junto com eles e eles disseram: mestre, que templo ou que construção? E Cristo disse: em verdade eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja. Estando junto com eles, eles disseram: que sinal haverá da tua vinda e quando tudo isso vai acontecer? Aí Jesus está falando com eles e disse: e acautelai, porque virá muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Igreja, não é mais tempo de brincadeira e nem brincar de ser crente. Há uns meses atrás eu estava orando em casa e me deitei. E quando eu me deito, eu tive uma visão. E eu olho para o lado da praia. O céu se abre e eu via um anjo bem grande. Só não via o rosto. E esse anjo, ele tinha algo como se fosse uma trombeta. Vou me atrever e vou dizer que já estamos nas últimas horas. E eu via um anjo alto ou grande, vestido de branco. Tentava olhar para o seu rosto e não conseguia. Claridão. E ele, quando tocava, era um som que eu nunca tinha ouvido tocar. E ele, quando toca, vários anjos agora surgem ou aparecem perto dele. E nisso eu me acordo. Quando eu me acordei, Deus, ele disse para mim: diga para a minha igreja que meu tempo está próximo. O que tem de gente brincando de ser crente, Jesus disse: dia e hora em que muitos não sabem,
ele há de voltar. Se o pai de família soubesse em que hora o ladrão iria vir roubar sua casa, ele se prepararia, se armava, levantava muro, colocava grampo ou energia e ficava de atalaia. Mas muitos estão brincando de ser crente, é de fachada. Só que a Bíblia vai nos dizer que é como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente. É num abrir e num piscar de olhos. Aí existem linhas de pensamento pré-tribulacionista. E nós defendemos que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Tem o tribulacionista que quando for com os 3 anos e meio, nós vamos ser arrebatados. E tem o pós-tribulacionista. Eu fico com pré, porque nós não vamos passar na grande tribulação. Os tribulacionistas dizem que eles vão ser arrebatados no meio. O pós diz que vai ser arrebatado logo após. Então, se eles vão ser arrebatados após a grande tribulação, então com certeza, 7 anos quando estiver terminando, eles vão o quê? Se preparar para ser arrebatados. Então, eu sou pré-tribulacionista. Quem não lembra que no ano de 2004, se não me foge da mente, na Ásia, o povo todo tomando banho, e de repente o mar ele se levantou, um tsunami. Gente de todo canto, gente da alta sociedade, gente rica. E aquele maremoto quando veio, ele veio e pegou muitos de surpresa. Quem não lembra que há uns anos atrás um avião da Gol e um jato, asa com asa bateu, e eles não estavam esperando aquilo acontecer. Foram pegos de surpresa. Do mesmo jeito eu e você vai ser pego de surpresa. Aí Paulo disse que é como se fosse num abrir e num piscar de olho, milésimo de segundos. Quando Deus ele der ordem que o anjo tocar a trombeta, os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Só que a ressurreição ela se divide em 3 partes. A primeira, vou explicar. Cristo ele morre, ressurge, ele é a primícia. A segunda parte é quando ele der ordem que o anjo tocar a trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, vamos ter o corpo transformado e vamos ser arrebatados ou sequestrados. Vamos ser tirados, levados à força. Tirado, levado de um canto para o outro. A terceira parte da primeira ressurreição são as 2 testemunhas e os que morreram na grande tribulação. A igreja vai estar ou tem sido arrebatada. Quando ela for arrebatada, aí agora começa a grande tribulação. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de perseguição. Nesse contexto diz a Bíblia e a história que o templo de Salomão ele vai ser reconstruído. Quando a igreja for arrebatada, aquilo que detém o anticristo vai sair, aí ele vai surgir. E ele quando surgir, sua sede política é Roma, a sede espiritual vai ser Jerusalém. Quando o templo estiver construído, ele vai se sentar. Vai chegar um ponto que quando completar os 3 anos e meio, ele vai dizer que o povo, ou vai pedir que o povo o adorem. Só que o povo vai recusar, aí vai começar a perseguição. Mas enquanto a grande tribulação estiver aqui na terra, nós, igreja do Senhor, nós vamos ser ou seremos arrebatados e vamos ao encontro do Senhor nos. Aí quando nós formos arrebatados, aí vem agora o tribunal de Cristo. Não se monta um tribunal para dar prêmio, galardão, recompensa. Tribunal é só para condenar. Mas esse daqui, nossas obras, ela vai ser comparada a ouro, prata e pedras preciosas.
madeira, feno e palha. E nossas obras vai ser provada no fogo, uma inspeção. Lembra que Abraão chama Eliezer e deu presente e disse: leva e dá a noiva que tu encontrar, traz ela para o meu filho. A igreja, ela recebeu dons, talentos, que quer dizer pedras preciosas. O ouro representa a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus, porque o fogo não vai destruir o ouro, vai purificar. Prata fala sobre redenção. Pedras preciosas fala sobre dom. Agora madeira, feno e palha vai pegar fogo, vai se acabar. Você vai ser salvo, agora só não vai ter galardão. Salvação é um dom de Deus, galardão é algo a ser conquistado. Então cada um se esforce para ser galardoado. Aí quando nós recebemos a nossa recompensa, que é coroa, essas coroas eu creio que é um privilégio. De quê? Para a gente se aproximar. Lá em Apocalipse diz que os 24 anciãos se aproximavam de Deus, tirava a coroa e se curvava diante dele e dizia: santo, santo, santo. Aí quando se passar o tribunal de Cristo, que é uma plataforma elevada chamada bema ou criterion no grego, aí vem agora as bodas do Cordeiro. Quem vai nos servir não é anjo, não é ninguém, é o próprio Cristo. Enquanto isso, a igreja não, o povo da terra vai estar sofrendo a grande tribulação. Aí vem as duas testemunhas, os 144 mil. Diz a Bíblia que muitos vão procurar a morte e a morte vai fugir. Pensa só, a pessoa vai querer morrer e não vai ter como morrer, a morte vai fugir, vai se esconder. Aí passa-se o tempo, aí vem agora o capítulo de número 19, eu estou correndo por causa da hora. Vem o capítulo 19 de Apocalipse. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele vem no cavalo branco. Aí no capítulo 6 fala sobre também um cavaleiro no cavalo branco. Detalhe: quem é o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 e quem é o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19? O do capítulo 6 é o anticristo, com um arco na mão, e a Bíblia diz que ele vem vencendo para vencer. Ele vem com um arco, o do capítulo 6. O do capítulo 19 ele vem com um bastão, uma autoridade. O do capítulo 6 ele vem com mais 3 cavalos, um vermelho, um preto e um amarelo, fome, doença e morte. O do capítulo 19 ele vem com o seu grande exército, anjos e igreja. O do capítulo 6 ele não tem nome. O do capítulo 19 ele tem um nome no cinto: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo, quando veio, ele andou em um jumentinho. Lá no capítulo 19 ele veio em um cavalo branco. Cristo no Novo Testamento, sua mão foi o que? Foi furada com cravos em seus pés. Quando ele voltar, ele tem as 7 igrejas na sua mão e os seus pés semelhantes ao latão polido. Aleluia. E aí você vai ter o privilégio de vir junto com ele, montados em cavalo branco, com veste branca. Aí quando Cristo vier na sua segunda vinda, que se divide em 2 partes. A primeira é o arrebatamento. Ele não vai aparecer.
A igreja vai ser arrebatada. Na segunda vida que ele vem no cavalo branco, todo olho o verá. Agora, como é que vai ser isso? Que todo olho verá. Creio eu que Deus ele vai dar visão espiritual para a humanidade toda. E todos vão ver Jesus ele voltando. Montado em um cavalo branco. Veste branca salpicada de sangue. Um nome na sua coxa, Verbo de Deus. Aí ele vai agora convidar as aves para a ceia do grande Deus, para comer carne de gente grande e rica, de poderosos, talvez até de político, os mafiosos. Quando tudo isso acontecer, aí a Bíblia vai nos dizer que ele pega o anticristo e o falso profeta, pega eles e lança no lago de enxofre. Aí entra agora o capítulo 20 de Apocalipse. Vem um anjo do céu. E o anjo quando vem, ele vem com uma chave e uma corrente. Pega Satanás, o dragão, a antiga serpente. Amarra ele. Opa, e ele vai ser amarrado? Não, o espírito não se amarra. Ele vai ser detido. Aquela coisa ruim é limitada. Ele não tem poder. Todo poder foi dado a Jesus no céu. Então ele vai ser limitado. Lutero disse que ele é o cachorrinho. É até aí, viu? Não passe. Ele só vai até onde Jesus quer. Ele só faz o que Deus quer. Aí ele vai ser amarrado e vai passar 1000 anos. E a nova Jerusalém não vai estar na terra, vai estar nos ares. Quando se completar os 1000 anos, Satanás ele será solto. Aí ele, quando for solto, vai se juntar agora com as nações e vai pelejar contra a cidade santa, Israel, Jerusalém. E quando tudo isso aí estiver próximo, estiver acontecendo, diz a Bíblia que Jesus ele subiu no Monte das Oliveiras, sim ou não? E no Monte das Oliveiras ele vai colocar os pés. Agora, interessante é que é do lado do Oriente, né? Oriente é o caminho da glória. Os pastores eles viram a estrela do lado do Oriente. Cristo ele entrou na cidade de Jerusalém no jumentinho pela porta do Oriente. Ezequiel diz a Bíblia que quando a glória sai de cima da arca, que vai para o teto, vai para a porta, ela foi para o lado do Oriente. Cristo ele foi para o céu, para o lado do Oriente. Ezequiel disse que a glória, quando veio, que entrou no santuário, veio do lado do Oriente. Foi para o céu do lado do Oriente. E ele, quando vier, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Oriente é o caminho da glória. Aí quando Jesus ele vier aqui pisar, o monte vai se abrir, o povo vai passar. E eles vão ser destruídos. E quando eles forem destruídos, aí agora vem a nova Jerusalém. Ninguém vai morar no céu. Aí você me pergunta: que conversa é essa? Está na Bíblia. Cristo disse: vou vos preparar vos lugares, se eu for eu voltarei. Na casa de meu pai tem muitas, e se assim não fosse eu não vos teria. Eu vou preparar vos lugar. Ninguém não vai morar no céu. Lembra que no mesmo capítulo 3 de Pedro, a Bíblia vai nos dizer que o primeiro, ou a primeira destruição foi com água. E Deus ele fez um pacto com Noé que não ia mais acabar com água, ia ser fogo. Quando Adão caiu, pecou, a terra foi contaminada. Então Deus ele não vai mais destruir com água. Tem o primeiro céu, o segundo e tem o terceiro, onde Deus mora. Há quem defenda 7 céus. Eu falo sobre 3. No segundo céu é onde Paulo fala que existe principado e potestade e hoste satânica. Os satélites, a poluição,
Diz a Bíblia que a natureza ela clama pela nossa redenção. Deus ele vai destruir essa terra, essa daqui. Entendam, se Deus destruir a terra que ele criou e disse que tudo era bom, em parte Satanás está destruindo os projetos de Deus, os planos. Deus ele não vai destruir. Deus ele vai purificar. Isso é escatologia. Eu estou um pouco calmo, que é para o povo aprender, mas eu não gosto de pregar desse jeito. Eu gosto de dar lugar. Amém? A natureza ela geme, como mulher que está com dores de parto. A igreja, ou o Espírito, ele geme com gemidos inexprimíveis. Do mesmo jeito que eu e você vai ter o corpo transformado, o que é corruptível vai se tornar incorruptível, o que é mortal vai se revestir da imortalidade. Do mesmo jeito, a natureza, Deus ele vai destruir, não, ele vai queimar e vai fazer tudo novo. Só que a Nova Jerusalém é uma cidade jardim, é um templo onde nós vamos habitar. Os irmãos sabiam que tudo começou no jardim do Éden e tudo vai terminar lá? É ou não é? Tudo começou no Éden e tudo vai terminar onde? Vai terminar lá. Aí João disse que um anjo pega ele e leva a um alto monte e mostrou a ele a nova cidade, a santa, a nova Jerusalém. Essa cidade ela foi arquitetada no céu, planejada no céu e feita no céu. Aí João disse que viu um muro bem alto. Ele viu 12 portas. E nessas 12 portas tem 12 anjos. Nas 12 portas tem o nome dos 12 patriarcas. No fundamento da cidade tem pedras preciosas. E essas pedras preciosas, ela tem 12 fundamentos, e os 12 fundamentos têm o nome dos 12 apóstolos. Só que nessa cidade a árvore da vida ela vai estar lá. Antes de tudo isso, ou antes da Nova Jerusalém ela descer, 4 coisas vai ter que ser tirada. Qual? Primeiro, João disse que lá não vai haver morte. Ele vai ter que tirar. Lá não vai ter dor. Hoje você chora, você geme, você sente dor. A morte não vai mais existir. O primeiro céu passou. Dor também você não vai sentir, porque dor é consequência do pecado. Lá não vai ter tristeza, você não vai ter mais tristeza. Lá você não vai chorar, porque ele disse: eu enxugarei dos vossos olhos todas as lágrimas. Aí João disse que viu a árvore da vida. A folha serve como remédio. Lá não vai ter doença. Doença tem aqui, mas lá não vai ter doença. Essa folha, ela cura. Ela sai curando. E na tarde de hoje ele está aqui no nosso meio, curando, com a folha, passeando. Receba a cura aí onde você está. Receba a visita aí onde você está. Ele está passeando no meio do seu povo, no meio da sua igreja, operando tanto querer como efetuar. Receba a graça de Deus na tarde de hoje. Isso aqui é passageiro, tudo vai passar. Não há de se comparar com aquilo que está preparado para nós. Aí João disse que viu a árvore da vida. A folha dela serve para a cura.
E o fruto serve para... O fruto dela serve para o quê? Alimento das nações. Lá você não vai ter fome, porque Jesus ele vai nos alimentar. Lá você não vai precisar de lua nem de sol. Lá não vai entrar coisa contaminada, não. Ficarão de fora, pastor, os idólatras, os afeminados ficarão de fora. Ficarão de fora os falsos profetas, os homicidas, os enganadores. Todos vão ficar de fora daquela cidade. Só vai habitar nela um tipo de pessoa. E tem uma senha para entrar, para finalizar. É aqueles que lavaram as suas vestes no sangue. Só vai entrar quem tiver as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Você tem a veste lavada, você tem. Você tem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Você tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Você tem o passaporte, você tem a senha da cidade santa, a Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que nós vamos habitar com Ele para todo o sempre.